Deus, que benção. Querido, do jeito que você está, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela sua infinita bondade, graça e favor, possa falar, ó Deus, com cada um de nós de forma individual, de forma única, de forma íntima, de forma, Deus, que possamos ouvir a sua voz claramente e entender o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ministrar sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, fala, porque estamos prontos para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Quem diz amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Olha, que bênção, tem alguns irmãos. Igreja, vamos celebrar o Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A Sarinha tem um presente aí para te entregar. Fique à vontade, sinta-se em casa. Mais alguém? Só o irmão daqui? Então tá bom. Que bênção, seja muito bem-vindo, viu, querido? Glória a Deus. Querido, nós estamos em uma série de palavras, assim, o pastor falou comigo, falou, olha, eu estou pensando em fazer uma série, e aí ele falou de alguns temas que ele estava no coração, eu falei, não, por favor, fala sobre as portas. Meu Deus, quantos têm sido muito abençoados nessa série de palavras? Cada mensagem eu saio daqui e preciso de um tempinho para pensar, quem além de mim? Eu preciso de um tempinho para conseguir digerir tudo. E aí o bom do culto de terça-feira é que a gente ainda está digerindo domingo e vendo de terça. Ou não é assim? Quem além de mim está com esse sentimento aí? Que benção. E hoje nós vamos falar sobre a quarta porta, que é a porta do vale. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, a porta do vale. Isso. E a passagem bíblica que fala sobre essa porta, eu queria pedir para projetar, por favor, se for possível. Neemias, capítulo 2, versículo 13. Nós leremos duas referências, também, a segunda também em Neemias. Neemias 2, 13. É o 13. Isso, maravilha. A palavra do Senhor diz assim: e de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Tem outra versão, tem uma versão que fala as ruínas, se eu não me engano, ou os muros derrubados. Olha se tem essa versão, eu não anotei aqui qual versão. E de noite, na porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém. Se não tiver outra versão, não tem problema, eu leio aqui na minha, que não vai mudar muita coisa, mas tem uma palavrinha ali que eu quero usar. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, na porta do monturo, examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Aqui Neemias diz que antes de começar a reconstrução, antes de começar tudo que ele ia fazer naquele lugar, reconstruir os muros e toda a história que nós já conhecemos, Neemias faz algo interessante. A palavra de Deus diz que ele passa pela porta do vale e ele vai examinar os muros caídos e as ruínas. Interessante, porque Neemias tinha tanta coisa para fazer, e ele decide passar por uma porta chamada Porta do Vale, e ele começa a ver tudo que estava destruído. E essa passagem me lembra muito de Ezequiel. Quantos se lembram de Ezequiel 37, quando o Senhor o leva para um vale de ossos secos? Quem se lembra dessa passagem? E o Senhor o leva a caminhar por um vale de ossos secos, e depois de caminhar por aquele vale, o Senhor fala assim: será que esses ossos podem voltar à vida? E é interessante, querido, porque primeiro o Senhor mostra a ruína, e depois o Senhor o pergunta se seria possível aqueles ossos voltar a viver. E nessa passagem, Neemias faz algo fantástico. Ele sai olhando as ruínas para depois começar a reconstrução. Ele sai pelo vale. E aqui tem algo muito poderoso, que Neemias não estava com seus olhos fechados para a verdadeira ruína. Deixa eu ser mais clara. Muitas vezes, querido, nós estamos vendo as coisas acontecer, nós estamos vendo que não está tão bem assim. Talvez seja o seu casamento, você está vendo que não está tão bem. Talvez seja os seus filhos chegando tarde em casa. Talvez seja no seu trabalho, você vê que não está indo muito bem. Quantas coisas nós vemos que não está indo muito bem, mas fingimos que não vemos.
Quem está me entendendo diz amém. É interessante aqui, tem pessoas que às vezes a gente está... Quem é que dirige? Deixa eu te ver. Olha aí os motoristas da igreja. Às vezes você está ali no trânsito dirigindo e passa alguém na sua frente. Já observou como que essa pessoa passa na sua frente? Geralmente olhando para o lado oposto do carro. É como se ela não visse o carro, nada ia acontecer com ela. Quem já observou isso, gente? Quem passa correndo na frente do carro, passa olhando para os lados. Se eu não ver, não vai acontecer. É ou não é assim? E aqui é interessante porque Neemias passa pela porta do vale e ele passa examinando cada uma das ruínas e o tamanho da destruição daquele lugar. E em uma outra passagem que fala sobre essa porta do vale, já já nós vamos entrar no detalhe o que ela significa. Em Neemias capítulo 3, versículo 13 também. 3:13. A palavra de Deus diz assim: a porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Neemias sai, ele entra pela porta do vale, ele olha tudo e depois ele reconstrói. Ele decide ver antes de reconstruir, querido. E aqui existe algo poderoso. Antes de reconstruir, o pastor profetizou, né, que nós seríamos reconstruídos nessa série de palavras. Quantos estão vivendo isso na prática? O Senhor está te restaurando, está te reconstruindo, amém? Antes de sermos restaurados pelo Senhor, primeiro Ele nos mostra as ruínas, que muitas vezes nós insistimos em não ver. Quem já teve uma experiência de você estar em um culto como esse, e você chega aqui achando que está tudo bem, e em uma palavra você fala, entendi, eu preciso orar mais. Eu não tenho orado tanto que eu preciso. Ou, nossa, eu preciso ler mais a Bíblia. Meu Deus, eu estou em dívida. Ou então, nossa, entendi, meu casamento, eu estou fechando os olhos, estou fingindo que não é comigo, estou fingindo que não estou vendo, mas na verdade está acontecendo e vai chegar um momento que eu não tenho mais controle, eu não consigo mais reconstruir. Quem além de mim já teve alguma experiência parecida em uma palavra? Que você acha que está tudo bem, aí parece que Jesus acende a luz e abre a porta do seu guarda-roupa e você fala, nossa, mas estava assim o tempo todo? Quem além de mim, deixa eu te ver de novo? Olha aí. E é interessante, querido, porque antes de te restaurar, o Senhor vai te mostrar o que está errado. E não é agradável quando o Senhor acende a luz e nos mostra a bagunça do nosso quarto. Não é agradável, mas é necessário. Então eu quero iniciar essa palavra te dando uma palavra, uma direção. Permita que o Espírito Santo te mostre o que está fora do lugar na sua vida, para que Ele possa te ajudar a restaurar e a reconstruir em nome de Jesus. Não fuja disso, meu irmão. Não tape os olhos, não finge que não é comigo. Quantos cultos, né? Nós vemos pessoas falando assim, nossa, fulano podia estar tanto aqui, Edene. Essa palavra é para fulano. Não, essa palavra é para mim. Olha para o seu irmão e fala assim, essa palavra, fala assim para ele, é para mim. É para nós, amém? Não é para o outro que não vê, é para mim essa palavra. E aqui nós vemos, né? Eu quero abrir com vocês uma passagem. Quando nós falamos sobre a porta do vale, é do vale mesmo. É a porta do deserto, é a porta das ruínas, é a porta que nenhum de nós gostaríamos de ver. É a porta da bagunça, é a porta da ruína, é a porta onde o Senhor nos mostra o que está fora do lugar nas nossas vidas. E bom seria se não existisse essa porta, mas fato é que ela existe, nós não podemos ignorá-la. Olha para o seu irmão e fala assim, o Senhor quer te restaurar, mas antes não hesite em passar pela porta do vale. Amém, querido? Os vales não são agradáveis, mas fazem parte e nos ensinam muito. O pastor um tempo atrás pregou aqui sobre o poder da dor. Quem lembra dessa palavra? Ele falou que nada nos ensina mais do que a dor, e é verdade. Embora não seja agradável, é nesses momentos de vale, é nos momentos que nós vemos que as coisas estão fora do lugar, é que nós somos mais dependentes de Deus, é que nós entendemos que nós somos humanos, sim ou não? Abre comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ver a história de um homem que o Senhor literalmente abriu me permito usar essa simbologia, o Senhor abriu a porta do vale na vida dele. Nós vamos falar sobre Naamã. A palavra de Deus diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém, até aqui estava lindo esse texto.
Ele era um homem valente, ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ele era homem de guerra, lindo texto. Mas a palavra de Deus termina dizendo, porém, leproso. Era um homem respeitado, era um homem honrado, era um homem que vivia fardado, era um homem sempre muito bem apresentável, era um homem que todos tinham respeito, tinha temor, era um homem que se ele chegasse em algum lugar, todo mundo, nossa, olha quem está aí, Naamã, meu Deus, um grande homem. Mas a Bíblia diz que esse homem, apesar dos seus títulos, apesar do seu grande conceito e valor diante da sociedade, esse homem tinha um problema enraizado, estruturado. Esse homem era doente e poucas pessoas sabiam. Afinal de contas, ele andava sempre com muitas roupas, com muitas vestes, sempre com muito poder. Um herói, né? A Bíblia fala que ele era um herói de guerra, mas ele era um homem leproso. Embora ele vivesse como se não tivesse uma doença como a lepra, ele era leproso. Querido, e essa passagem, eu amo essa história bíblica, porque essa passagem me faz olhar muito para mim. Muitas vezes, né, nós temos tantas coisas, tantos títulos, e que bênção, que você conquiste muitas coisas. Eu quero que você diga aleluia por isso. Mas não podemos nos esquecer de olhar para dentro de nós. Quantas lepras ainda existem dentro? E quando eu falo de lepra, eu estou falando de talvez uma falta de perdão para alguém. Talvez uma ferida profunda na alma por abandono de um pai, de uma mãe, e que sorrindo, nós falamos assim, está tudo ótimo, tudo muito bem. Era esse homem, ele andava sorridente pelas ruas, sempre com muita postura, um homem poderoso. A Bíblia diz que, porém, leproso. E eu não vou ler a história toda, mas uma menina que era serva na sua casa, ela fala assim, olha, existe um profeta que pode curar o meu Senhor. E aí esse homem decide, então Naamã decide ir até esse profeta, buscando a cura que ele queria, e algo interessantíssimo acontece. Aqui o Senhor estava abrindo a porta do vale para Naamã. O Senhor estava falando para ele, Naamã, você é tudo isso, mas você é leproso, Naamã. Você precisa de cura. E é interessante, querido, porque quando nós falamos sobre a história de Naamã, nós vemos um homem, tudo isso, e um homem muito orgulhoso. Um homem que, embora ele soubesse, ele fingia que não sabia o que estava acontecendo. Querido, pedir ajuda não é agradável. Quem concorda comigo? Mas às vezes o Senhor nos faz estar em um ambiente onde nós precisamos de ajuda. E aí eu quero abrir meu coração e compartilhar algo interessante sobre mim, né? Eu cresci em um ambiente em que eu precisava ter muita responsabilidade desde muito cedo. Com 11 anos, eu me tornei mãe do meu irmão, né? Literalmente, eu adotei meu irmão como se fosse meu filho com 11 anos de idade. Então, com 11 anos, eu cozinhava, eu lavava, eu cuidava de bebê. Então, quando eu tive os meus filhos, assim, curar umbigo, gente, tranquilo, eu já tinha curado. É como se eu fosse mãe realmente. Então, curar umbigo, enfim, meu irmão recém-nascido, minha mãe falou, olha, eu preciso voltar a trabalhar e não tem com quem deixar, e ficou comigo. E aí eu precisei assumir uma responsabilidade muito cedo, então eu não aprendi a pedir ajuda, pelo contrário, eu sempre fui a pessoa que ajudava os outros. Sempre quando alguém precisava de ajuda, levantava a mão e eu ajudava. Mas pedir ajuda para mim era algo muito difícil. E aí o Senhor me dá 2 presentes maravilhosos, que é o Oliver e o Otávio. Maravilhoso, dois presentes lindos. Mas qual é o problema? Eu descobri que eu não conseguia carregar 2 bebês. Eu descobri que eu não conseguia trocar 2 bebês ao mesmo tempo. Eu descobri que 2 bebês chorando é impossível, um ser humano fazer 2 bebês. Se alguém aprendeu, por favor, me dê um curso, porque eu já tentei inúmeras vezes, não deu certo. Eu lembro uma vez que eu sempre, né, dando conta de tudo, os meninos recém-nascidos dele, teve uma revisão de vidas, eu falei, pastor, assim, pode ir para o revisão, tá tranquilo, deixa os meninos aqui. Eu lá, acabando de sair do puerpério, ótima, acabada, gente, destruída. Pensa numa mulher destruída. Eu estava sorrindo, mas sofrendo, chorando. Falei, não, pode ir, gente, o que é 2 bebês? Não é possível que eu não dou conta. Quando deu 11 da noite, eu descobri que tinha um trem chamado cólica noturna. Esses 2 meninos gritavam, gente, mas gritavam. E eu suava, assim, falando, como é que cala esses meninos? Eu tinha que escolher quem eu ia deixar chorando, porque o que eu pegava calava, mas o outro continuava chorando. E aí eu mandei mensagem, falei, volta para casa, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Você vai chegar aqui, esses meninos vão estar sozinhos chorando, eu vou estar correndo na rua, estou desesperada. E aí ele voltou correndo, até que ele... Gente, os meninos ficaram mais ou menos 1h30 chorando.
E eu balançando um no carrinho, com o outro no colo, e amamentando um e balançando o outro no bebê. Eu fiz de tudo, vocês pensaram, até plantar bananeira para tentar acalmar os meninos. E aí naquele dia eu vivi uma experiência muito profunda com Deus. Eu olhando para aquela situação, eu entendi algo que eu não sabia, que eu sou completamente limitada. Quem além de mim já entendeu alguma coisa assim, gente? Parece engraçado, né? Mas olhando para aquela situação eu falei assim, eu não dou conta. E eu preciso reconhecer que eu não dou conta. Eu preciso reconhecer que eu preciso pedir ajuda. Eu chegava na igreja muitas vezes, e se tem uma coisa que essa igreja de Sabaraé é serva, viu gente? Eu já passei por algumas igrejas, e o povo daqui é um povo muito disposto a servir. Uma salva de palmas para essa igreja maravilhosa. Vocês são muito servos, muito entregues. Parabéns, parabéns. Vocês são um coração muito servo. E às vezes eu descia do carro, vinha 3, 4, falando, quer ajuda? Eu falava, tá tranquilo. Um bebê com forro do lado, outro do outro, uma mochila nas costas. Que coisa! Por quê? Porque eu cresci aprendendo assim. Eu cresci entendendo que eu tinha que dar conta de tudo. E agora com 2 bebês, mais uma vez eu tenho que dar conta de tudo. Quem se identifica com algo assim, gente? Eu estou sendo sincera aqui com vocês. E muitas vezes o Senhor faz isso. Ele nos leva diante da situação e nos mostra e fala, tá vendo? Você não dá conta. Olha aí o vale. Tá vendo? É isso. E eu sei que eu teria sofrido muito menos se eu tivesse entendido isso antes. Ou se eu tiver gêmeos de novo. Eu já sei agora como que eu faço. Agora eu aprendi a pedir ajuda, né, Carol? Agora eu aprendi a pedir ajuda. Mas é interessante porque quando Naamã chega diante do profeta, eu imagino que ele esperava ser recebido com um tapete vermelho. Afinal de contas, ele era um homem honrado. Eu imagino que ele esperava ser recebido por aquele profeta com honrarias. E o profeta manda um menino devolver para ele um recado. E a palavra de Deus, nós vamos pular aqui alguns versículos, mas versículo 10 e 11, capítulo 5 de 2 Reis, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. Diz assim, então Eliseu era o profeta, lhe mandou um mensageiro, um menino de recado, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão. E a sua carne será restaurada e ficarás limpo. 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aquele homem vai com uma expectativa de ser recebido com honra. Afinal de contas, ele era um homem muito poderoso. E Deus começa o tratamento dele com a forma como o profeta o recebe, querido. Deixa eu te dizer algo com muito carinho. Eu vou fazer igual o pastor. Deixa eu fazer um coração primeiro para você. Faz um coração aí para o seu irmão. Fala com muito amor, viu, querido? Tá aqui o coração. Muitas vezes nós não vencemos situações em casa e Deus usa pessoas na igreja para nos tratar. E aí quando o tratamento começa na porta do vale, muitas vezes, muitos irmãos de outra igreja, não daqui, diga aleluia, fala assim, eu vou embora dessa igreja, não posso ser tratado desse jeito. E às vezes é um tratamento de Deus pessoal comigo, mas eu estou sempre fugindo dos tratamentos de Deus. E para todo lugar que eu for, o mesmo tratamento de Deus vai vir, até que eu seja tratada de verdade. É interessante que é um loop infinito e o ciclo se repete. Quem aqui já identificou na sua vida alguma coisa que está sempre repetindo? Você fala, mas não é possível. Parece um computador reiniciando, não é? Venci, não venci, começa de novo. Venci, começa. O que é isso? É Deus te dando a oportunidade de vencer aquele ciclo de verdade. Não fugir, não esconder, não tampar os olhos, não fingir que não está vendo, mas permitir o Senhor te tratar de verdade. É tirar as roupas, sabe, querida? Assim, tirar as vestes da realeza, tirar as vestes de poder e falar com o Senhor, falar, Senhor, diante do Senhor, olha, eu estou desprotegido, eu sou isso aqui e eu preciso de ajuda para melhorar. Quem está me entendendo? Diz amém. Interessante. E aí esse homem vai com uma expectativa, tanto que ele fala, eu achei que o profeta ia vir, ia se colocar de pé diante de mim, ia colocar a mão, ia restaurar o leproso. Ele me manda ir para o Rio Jordão. E o Rio Jordão não era um rio agradável, era um rio sujo, barrento. Era talvez o pior, se não um dos piores
rios daquela época. E o profeta fala assim: você quer ser curado? Ok. Manda o menino de recado falar com ele. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. O que aquele homem precisava para ser curado? Ele precisava tirar as roupas. Aí tem a exposição, né? Querido, a Sara Nossa Terra trabalha com o conceito de lideranças. Trabalha com o conceito de que todo mundo deve ser acompanhado de perto por alguém. E quando eu permito o Senhor me tratar, eu permito tirar as minhas vestes de poder, de status, de fama, de quem eu acho que eu sou demais, de orgulho principalmente, e eu me exponho. Eu falo: olha, na verdade eu tiro a maquiagem, apesar que as mulheres dessa igreja, se tirar a maquiagem, continua, é ainda mais linda do que maquiada. Quem é Mary Kay, quem é essas maquiagens aí da Eudora? Sim ou não, mulherada? Mas sabe o que é que esse homem precisava fazer? Ele precisava se despir. As mulheres, né, se fosse uma mulher, precisava tirar aquele reboco que a gente passa de vez em quando, sabe? Quem dá umas rebocadas assim de vez em quando ali, mostra só o dedinho assim. Tirar a maquiagem, tirar a veste, mostrar, falar: olha, na verdade eu sou isso aqui. Na verdade eu tenho olheira, na verdade eu tenho ruga, na verdade eu sou manchado, na verdade, esse aqui sou eu de verdade. Ele precisava fazer isso diante dos servos, entrar no rio, voltar. Fazer isso por 7 vezes, irmão, em um rio barrento. O Senhor ali estava tratando o orgulho daquele homem. Sabe por que muitas vezes nós não somos curados? Deixa eu ser muito sincera com você. É porque somos orgulhosos. Teve um dia que o pastor falou comigo assim: meu bem, tá todo mundo querendo ajudar, deixa o pessoal ajudar. E eu falei: não quero incomodar ninguém. Não, eu não vou ficar incomodando. Aí ele falou comigo: será que isso não é orgulho não? Eu falei: quê? De jeito nenhum. Eu, orgulhoso, que absurdo. Aí quando eu parei de falar, eu falei: na verdade é orgulho, sim. É orgulho. A verdade, querido, é que todos nós precisamos ser tratados no nosso orgulho em algum momento. Quem entende isso diz amém. Que bom que eu não estou sozinha aqui, aleluia. A verdade é que nós não reconhecemos, mas nós precisamos de tratamento. Essa é a verdade. E esse homem, embora quisesse holofotes, ele não precisava de holofotes, ele precisava de cura. E aí, o recado que ele recebe, tanto se você continuar lendo, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, para a gente já ir caminhando aqui para o fechamento, mas se você continuar lendo, ele vai dizer, né? Ele fala, 5:12, ele fala: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Olha o nível de orgulho do leproso chamado Naamã. Tinha lepra, mas tinha muito orgulho. Muitas vezes nós não somos curados das nossas lepras, das nossas mazelas, porque nós não temos a coragem de reconhecer e falar assim: líder, pastor, me ajuda porque eu estou fracassando no meu casamento e o problema sou eu. Me ajuda porque meu marido é horrível. Oh, não aguento essa mulher, ela é difícil. Sim ou não, gente? Ser sincero. É difícil falar que a gente que o erro é nosso. Ah, me ajuda porque meu filho é difícil. Será que não é a forma que eu estou educando ele que não é a melhor forma? Ah, mas me ajuda porque no meu trabalho é todo mundo ruim. Já passei em 20 empresas, ninguém prestava lá. Uai, irmão, será que não sou eu o problema? Será que não sou eu que falo demais? Será que não sou eu que faço o que não deveria? Mas não. E aí esse homem tinha um nível tão grande de orgulho que ele queria escolher até o rio que ele tinha que mergulhar. Quantos de nós queremos escolher a igreja? Queremos escolher o líder? Eu lembro uma vez, uma situação curiosa com o Bispo Jairo. O Bispo Jairo falou conosco assim: enviar vocês para uma igreja e tal, Justinópolis na época. E ele falou assim: e aí, qual pastor vocês vão querer? E o pastor falou: o quê? Bispo, eu não tenho condição nenhuma de escolher pastor para mim não. O que o senhor falar, eu vou me submeter a ele. Eu ficar escolhendo meu líder? Eu ficar escolhendo pastor? E aí eu lembro que o bispo falou assim: vocês vão na igreja de Justinópolis e vão em outra igreja, que eu não posso falar o nome. Outra igreja. E aí, a que vocês mais se sentirem bem, mais gostar, vocês ficam. A gente foi primeiro em Justinópolis. Ele tinha pedido para a gente ir primeiro em Justinópolis. O pastor pregou no sábado, eu preguei no domingo. Na segunda-feira a gente falou com o bispo: bispo, tá feito, vamos para lá. Mas vocês já conheceram outra igreja? O pastor falou: eu não preciso conhecer outra igreja. Onde o senhor me direcionar, eu vou ficar. Quem sou eu para escolher a igreja que eu vou pastorear, gente? Quem sou eu para escolher quem vai ser meu discípulo, quem vai ser meu líder? Não dá.
Quem está me entendendo diz amém. Existem situações que próprio Deus nos permite. A minha oração na porta do vale é: Senhor, me ensina o que o Senhor tem para me ensinar, me ajude a aprender rápido, para eu sair do vale logo. Não é tira o vale de mim, me ajuda a aprender. Depois que eu aprender, eu vou sair do vale. E a boa notícia é que o vale não é para sempre. Você não entendeu? O vale não é uma estação eterna. O vale é uma passagem rápida, para que você cresça, para que você aprenda, para que o Senhor te aprimore, para que você cresça. O vale é uma passagem breve, em nome de Jesus. Rápida, passageira, em nome de Jesus. E Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O motivo pela queda de Lúcifer, de um anjo lindo de luz que regiu o coral dos céus, foi nada mais, nada menos do que a soberba, do que a altivez. Algumas pessoas falam: ele queria ser maior que Deus. Não, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele se achava bom demais, querido. E aqui eu quero te dar uma notícia que muitas vezes nós temos medo da crítica. Quem é que gosta de crítica? Ninguém, né, gente? É péssimo, é horrível. Mas nós temos medo da crítica e amamos o elogio. Sabia que o elogio tem o mesmo poder de destruição que a crítica? Ou talvez pior? Porque quando a crítica vem, a crítica, por pior que seja, ela faz eu olhar para dentro de mim. Ela faz eu falar assim: será que eu não preciso mesmo melhorar? Será que fulano está certo? Será que... A crítica nos leva para o vale, né? De pensar, de talvez chorar, de sentir, de procurar melhorar. Agora o elogio, querido, ele é perigosíssimo. Porque o elogio, ele é agradável. Então se tem alguém o tempo todo te falando: você é muito bom, você não merece, você está nesse casamento ainda? Esse homem não te merece, é muito linda. Que? Ah não, essa mulher não te merece, você é maravilhoso demais para ela. Não, essa situação, não, você está sendo injustiçado, você é maravilhoso. Isso vai fazendo a gente achar que a gente é alguma coisa. O ego vai subindo, querido, e não tem nada pior, nada que leva o homem à pior ruína do que a altivez, do que a soberba. Porque enquanto eu entendo que eu sou um ser humano pequeno, limitado, ferido, que preciso de ajuda, tá ótimo. O problema é quando eu falo assim: esse pecado eu venci, aleluia, nunca mais eu caio nisso. E eu morro de medo dessa frase. Porque quando nós falamos nunca mais eu caio, a gente para de se guardar. Eu acho que eu sou invencível, eu sou imortal. Que bom quando alguém olha e fala assim: eu tenho medo de pecar, Edênia. Não, eu fujo da situação, porque eu não quero me colocar em situação embaraçosa. Eu prefiro ficar longe. Que bom, você entendeu? Nós vemos José, né? José está diante da mulher de Potifar, certamente uma mulher belíssima, igual as mulheres dessa igreja, ou menos, com certeza, bem menos que nós. Mas é aquela mulher maravilhosa. E o que ele faz? Ele enfrenta ela e fala assim: eu posso ficar aqui com essa mulher que nada vai acontecer, afinal de contas eu sou santo, santíssimo. Não, irmão, José sai correndo, José foge. E é exatamente o que você e eu temos que fazer. Pastora, parece uma situação embaraçosa, vai embora, foge, fica longe, distancia. Porque se você achar que você é forte o suficiente, meu irmão, ai de nós. Olha para o seu irmão e fala assim: ai de nós, irmão. E é interessante porque o processo de cura de Naamã é um processo muito parecido com a nossa cura. Naamã, primeiro, ele tem que tirar as vestes diante dos servos, diante de todo mundo. Segundo, ele tem que reconhecer publicamente que ele é ferido. Querido, eu não estou falando para você pegar um microfone e contar seus pecados, não é isso. Mas é você procurar a sua liderança e falar assim: que me ajuda, eu não consigo controlar minha boca. Eu falo dos outros, eu não dou conta da minha língua, não cabe na boca. Me ajuda em oração, põe a mão na minha cabeça. Eu tenho uma discípula muito querida, muito amada de muitos anos, que de vez em quando ela chega para mim e fala assim: minha pastora, põe a mão na minha cabeça, manda sair de 10 em 10. Eu estou com uns pensamentos que não é de Deus, uns três esquisitos, me ajuda. Humildade, a pessoa está rendida, ela falando assim: olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer 2 bebês parar de chorar ao mesmo tempo. Alguém me ajuda aqui. Entende? É isso. E é interessante, querido, porque ele precisa tirar suas roupas. Ele precisa descer em um rio que ele não gostaria de descer, que é um rio Jordão, barrento. Ele precisa se colocar numa situação humilhante, né? A palavra do Senhor diz sobre os humilhados serem exaltados. E muitas vezes nós lemos esse texto falando assim: está me humilhando? Tá bom, Deus vai me exaltar.
esse não é o contexto é aquele que humilha a si mesmo, esse o Senhor exalta. Então quando eu entendo, quando eu me humilho diante do Senhor, quando eu chego em um culto como esse, eu oro, e eu falo, Senhor, olha, me ajuda. E aqui é interessante, porque quando nós falamos de ruínas, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, diga aleluia. E um dos habitats preferidos, principalmente do escorpião, são as ruínas, são os escombros. Quanto mais escombros tiver para o escorpião estar, melhor para ele se esconder. E é ótimo falarmos isso aqui numa terça-feira, que é um culto de libertação. Existem muitas pessoas que têm espíritos malignos habitando em ruínas da sua alma. Espíritos malignos se alimentando do ódio que ele ainda carrega do pai que o abandonou e foi embora. Do ódio que ele carrega daquela pessoa que o traiu, da ira que ele carrega daquela pessoa que o agrediu, que abusou dele. Existem espíritos malignos que tiram a vontade de viver, que sugam as energias, que sugam as forças, e essa pessoa não sabe de onde isso vem. E eu estou hoje trazendo uma revelação, diga aleluia. Existem demônios que se habitam em ruínas, ruínas de alma, relacionamentos quebrados, relacionamentos mal resolvidos, situações embaraçosas, quebrada, embaranhada. Existem espíritos malignos que se alimentam disso, que escondem nessas situações. Olha, o Senhor fala assim, não na sua vida em nome de Jesus. Sua vida está na luz, seus muros estão fortalecidos, de pé, em nome de Jesus, amém? E outra coisa, para fecharmos, Naamã teve que obedecer um menino, porque quem deu o recado não foi o próprio profeta, ele mandou um menino. Chega o menino e fala, como é que você chama mesmo? Naamã, Eliseu mandou te falar para você mergulhar aí 7 vezes, tá? Ele teve que obedecer um menino sem nem saber se era verdade, porque quem garantiu que era o profeta que falou? E quantas vezes que nós nos convertemos, mais os adolescentes assim como eu, né, assim na minha idade, oh Deus, perdoe pela mentira. Quantos adolescentes se convertem, chegam em casa com o peito estufado e falam assim, pai e mãe, ninguém mais manda em mim, porque eu aceitei Jesus e agora eu sou dono da verdade. Lá em casa esses dias, meu adolescente de 2 anos, um dos meus 2 adolescentes de 2 anos, falou um monte de coisa, assim não, e ele gosta de mandar, né, Dani? Eu tenho um líder lá em casa. Aqui não, eu vi saúde e falo, essa não, tá feia, não sei o quê. Quer mandar em tudo, quer, né? Ele tenta mandar em tudo. Aí esse dia o pai dele olhou para ele e falou assim, meu filho, você sabe de tudo? Ele, isso mesmo, o Oli sabe de tudo. Falei, o auge da maturidade, o auge, é um ancião, respeita, né, o auge. Aí depois disso ele ficou repetindo essa frase, o Otá não sabe, mas o Oli sabe de tudo. Quantas vezes nós somos esse Oli que sabe de tudo? É sim ou não, gente? Olha, você vai falar assim, você está rindo de você mesmo. Duro pensar nisso, mas quando nós chegamos diante de Deus, falamos assim, Deus, cura, liberta, faz e sara, porque eu estou falando. Quem somos nós, queridos? Mas quantas vezes nós agimos diante de Deus e diante das pessoas como se soubemos, eu sei de tudo. Quem somos? Nós iremos morrer sem saber, meu Deus, 1/4, 1/5, 1/6 de tudo. Nem da Bíblia a gente nunca vai saber de tudo. Existem coisas na Bíblia que eu ainda olho e eu passo horas lá em casa discutindo com o pastor, e a gente chega na seguinte conclusão, talvez na eternidade vamos entender isso, mas a nossa mente humana é limitada demais para compreender Deus. Lá na eternidade, me lembra, se eu esquecer, que eu vou perguntar isso para Deus, porque aqui é impossível. Quem está me entendendo diz amém, gente? Naamã desceu as águas, tirou suas vestes, primeiro tirou as vestes, depois desceu nas águas. Ele obedeceu um menino, até o processo dele ser curado e restaurado. O Senhor irá restaurar os muros das nossas vidas, o Senhor irá restaurar a nossa alma ferida, o Senhor irá restaurar, querido, as ruínas quebradas o Senhor vai retirar, vai levantar muros fortalecidos, base sólida, forte, resistente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no processo da restauração. Querido, eu não sei se você creu nessa palavra, mas eu estou crendo de verdade. Faz uma campanha, destaque todos os cultos, né? Nós temos, são 10 palavras sobre as portas. Nós iremos conduzir aqui, a Idênia está preparando para a gente um momento profético, nós vamos conduzir isso aqui no final das palavras. Faz uma campanha de não faltar nenhum desse culto, falando, Senhor, restaura, não sei, a porta das minhas emoções, restaura e me ajude a perdoar fulano. Eu não sei, querido, mas você conhece as suas dores e a nossa lepra nós conhecemos, e Deus também. Faz uma campanha de ser restaurado de fato pelo Senhor.
o Senhor tem prazer em nos restaurar. Quero ouvir um amém? Mas existe um processo. E hoje nós estamos falando sobre a porta do vale. Querido, entra nessa porta sem medo. Entra nessa porta falando: Senhor, se o Senhor for comigo, está tudo bem. Amanhã talvez você vai lembrar de uma situação que você achou que estava bem resolvida e não está. Entenda que você está na porta do vale e volte se for necessário. Volte para essa porta, peça ajuda. Entenda que você é limitado assim como eu. Peça ajuda, aceite o processo de Deus. Pastora, mas no meu trabalho tem uma pessoa que está me tirando a paz. Ore pedindo ao Senhor, não para tirar ela da sua vida, mas para te ajudar a entender o que essa pessoa tem para te ensinar. Talvez essa pessoa é a figura da sua mãe que você não venceu. É a figura do seu pai que fez coisas que você não conseguiu vencer, embora você ache que está tudo bem, mas não está. E Deus quer te tratar nisso, para que isso pare de voltar a acontecer. Quantas pessoas entram em relacionamento, quebram o relacionamento, entram em outro, quebra de novo e vive a vida inteira nesse ciclo. Por quê? Porque o Senhor quer te ensinar alguma coisa, quer restaurar um muro, e por não vencer, tudo volta, é um loop infinito. E a pessoa volta para estaca zero. Por quê? Porque não permite o tratamento de Deus. Querido, nós iremos permitir o Senhor nos tratar. Nós iremos visitar as ruínas aqui dentro e falar: Senhor, eu estou vendo, existe a ruína, é fato, ela existe, me ajuda a reconstruir. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, querido. 1 Pedro 5,6, vou fechar com esse texto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Querido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. A porta do vale nos ensina coisas valiosíssimas demais. Ela nos ensina que nós precisamos reconhecer as nossas ruínas. Pare de fingir que não é com você. Pare de fingir que seu casamento está bom. Pare de fingir que você está emocionalmente bem. Pare de sorrir falando que está bem, enquanto por dentro você está mal. Reconheça as ruínas que existem aí dentro. A porta do vale também nos ensina a permitirmos que Deus confronte o nosso orgulho. O orgulhoso não é curado porque ele não aceita ajuda. Ele não aceita ser curado, ele não aceita ser tocado. É como uma pessoa que está com um corte muito profundo no seu corpo, mas não permite o médico suturar. Ele está sangrando, ele está morrendo dia após dia, ele está se definhando, mas ele não aceita o médico colocar as mãos e curar. Nós servimos ao médico dos médicos, que tem poder para curar todas as feridas. Pare de ficar sangrando, querido. Entrega hoje a sua ferida ao Senhor e fala: Senhor, eu aceito a cura. Eu aceito ser tocado pelo Senhor, eu aceito ser restaurado, eu abro mão do meu orgulho. Entender que a humildade abre caminhos para a restauração. A humildade é uma chave poderosa. E nós precisamos orar pedindo ao Senhor todos os dias por ela. E eu quero te convidar, querido, para fecharmos. Que você possa colocar a mão no seu coração. E eu não conheço a sua história, eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei o que essa palavra falou com o Senhor, com você, mas falou muito comigo. E eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor: Senhor, me ajude. Me ajude a abrir mão do orgulho. Me ajude a ser humilde. Me ajude a permitir o Senhor me tratar. Me ajude, ó Deus, a enfrentar os processos. Talvez que durante essa palavra você identificou que você está no meio de um processo e você talvez está tentando fugir desse processo. Você quer mudar de emprego, você quer mudar de relacionamento, você quer mudar de equipe, você quer mudar de igreja, você quer fugir. Não vai adiantar fugir. Um novo processo vai começar em um novo lugar com pessoas diferentes. Fala com o Senhor: Senhor, eu não quero fugir do Rio Jordão. Pode até ter rios melhores, mas se o Senhor me mandar mergulhar no Jordão, eu vou mergulhar. Porque eu estou disposto a ser curado. Eu estou disposto a ser tratado. Pai, nós louvamos ao Senhor pela porta, Deus, do vale, que tanto nos ensina. Senhor, nos dê a humildade que precisamos, nos dê um coração quebrantado, Deus. Tira de nós, Senhor, o coração orgulhoso. Tira de nós o coração, ó Deus, de pedra, o coração endurecido. Dá-nos, ó Deus, um coração rendido. Dá-nos, ó Deus, um coração que se quebranta. Dá-nos, ó Deus, um coração que reconhece as suas ruínas e que está disposto a enfrentar o processo que for necessário, a passar pela porta do vale, para que possa ser restaurado, para que possa ser curado. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que possamos receber da cura, da visitação do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, antes de fecharmos,
enquanto orávamos, eu me lembrei de algo muito importante. A Adriele deu aqui nos avisos, né? A data do próximo Revisão de Vidas, que será dia 17 agora desse mês. O meu processo, que não terminou e está muito longe de terminar, começou no Revisão de Vidas há, meu Deus, quantos anos atrás? Há 16 anos atrás. O meu processo começou ali, onde eu conheci o Senhor e eu conheci a mim mesma. E você que ainda não foi no Revisão de Vidas, o Senhor está te dando hoje a oportunidade de ir ao Revisão de Vidas. Procure a pessoa que te trouxe, procure maiores informações, mas se eu fosse você, não saía dessa igreja hoje sem fazer sua inscrição para o Revisão de Vidas. O Senhor transformou uma potencial suicida, como diz o pastor, em uma pastora de ovelhas, que sou eu. Eu nem era para estar aqui mais, querido. Só de estar aqui é um milagre. Eu não era nem para existir mais nessa terra. E o Senhor vem me curando dia após dia, me restaurando e me colocando em lugares que eu nunca imaginei estar. E tudo começou na porta do vale, chamada Revisão de Vidas. O convite está feito a você, o desafio está feito a você. Não saia dessa igreja hoje sem fazer sua inscrição, amém? Aleluia. Celebre o Senhor Jesus com as suas palmas.